Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Sejam todos bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa série muito especial chamada Grande Conflito e hoje o tema é muito importante. Vamos resgatar alguns princípios e algumas bases bíblicas que nos ajudarão na caminhada cristã e na compreensão da palavra de Deus e também das profecias. Você já ouviu muitas pessoas falarem por aí sobre a verdade, né? Existem muitas pessoas que dizem assim, a minha igreja tem a verdade, a minha é verdadeira, temos que andar na verdade, aceitar a verdade. Mas o que é a verdade? Uma vez Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? E ele não esteve disposto a ouvir a resposta de Jesus. Mas hoje você vai saber o que é a verdade, o que a Bíblia fala sobre a verdade. Você conhece a verdade? A sua igreja está na verdade? E quando Jesus voltar, você estará firme nessa verdade para ser salvo com Ele e subir para o reino dos céus? Essas perguntas são importantes e tem mais uma. De acordo com a Bíblia, todas as igrejas são verdadeiras? Será que todas as denominações religiosas estão seguindo a verdade da palavra de Deus? Ou cada um tem a sua verdade, como se diz por aí? São perguntas importantes para a nossa reflexão. Por isso, permaneça conosco no tema de hoje. Permaneça conosco com a Bíblia na mão. Permaneça conosco com fome e sede da palavra de Deus. Hoje eu vou falar com você sobre as colunas da verdade. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para o tema de hoje, mas antes eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha a gente pela rádio. A Rádio Novo Tempo transmite nosso programa. Nosso muito obrigado a você que nos ouve em casa, no trabalho, no carro, quem sabe viajando por aí, né? No seu caminhão. Deus te abençoe grandemente e obrigado por sua atenção, por seu carinho. O Arena também está nas principais redes sociais. Nós estamos no Twitter, estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. O nosso canal no YouTube tem sido uma bênção. Muitas pessoas estão ali seguindo o Arena e recebendo os vídeos semanais do nosso programa. Você pode se inscrever, você pode ser membro desse canal no nosso YouTube, youtube.com/Arena do Futuro. Vai lá, se inscreva, faça parte, ative o seu sininho de notificações e receba as mensagens diárias que nós postamos, que nós colocamos nesse canal. Também você é convidado a se inscrever no meu canal do YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves, onde você encontra os vídeos atuais e os vídeos antigos e também o conteúdo dos DVDs que nós já gravamos, ok? Eu espero por você nesses canais de redes sociais. Eu quero mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil e também em outros países do mundo, onde quer que você se encontre. Temos pessoas na Suíça, temos pessoas na Holanda, na França, temos em Luxemburgo, temos em Bruxelas, temos na Inglaterra, nós temos pessoas conectadas na Itália, em toda a Europa. Muito obrigado para você de Portugal também. Deus abençoe a sua vida e obrigado por sua atenção. Nós queremos oferecer a você um curso bíblico chamado O Sentido da Fé, do pastor Felipe Amorim. Esse curso fala sobre fé, apresenta para você o direcionamento bíblico para você ter mais conhecimento e mais fé, com certeza. São 15 temas especiais. Você não pode perder e você é só ligar para cá que a nossa equipe vai enviar esse curso gratuitamente até a sua casa. Tá bom? Muito bem, Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Esse tema, as colunas da verdade, é um tema que nós apresentamos alguns programas antigos aqui e faz parte também de uma série chamada O Grande Conflito, que está disponível no meu canal do YouTube. Mas hoje eu quero resgatar esse tema com você e quero fazer algumas considerações bíblicas para fortalecer a sua fé. As colunas da verdade. O que é que sustenta um prédio? Claro, são as colunas, o alicerce, não é mesmo? Claro, o que é que sustenta a sua fé? As colunas,
o alicerce, a base. E quais são as colunas da verdade? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, todas as igrejas têm a verdade? Todas as denominações têm a verdade? Todas as religiões têm a verdade? O que é que diz a Bíblia sobre isso? É o que eu vou mostrar para você a partir de agora. Por exemplo, veja o que diz Provérbios 14, verso 12. Provérbios é um livro interessantíssimo porque ele mistura um pouco de poesia, mistura um pouco de história e tem textos que estão relacionados diretamente com a profecia. Veja só, Provérbios 14, verso 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas no final, ao cabo deles, dá em caminhos de morte. Vale a pena ler de novo. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Viu? Então é isso mesmo, existem caminhos que parecem ser bons, mas não são. Existem caminhos que parecem ser verdadeiros, mas não são. Entendeu? No final dá em caminhos de morte. Então é importante que você observe o seguinte: o caminho que eu estou é o caminho certo? É o caminho verdadeiro? Está fazendo a vontade de Deus ou não? Quando aqui fala caminhos, está falando também de princípios religiosos, ou seja, a igreja que você vai, que você frequenta, é a igreja certa? É a verdadeira? Está de acordo com a Bíblia? Está seguindo os princípios da Bíblia ou não? Lembre-se, há caminho que ao homem parece direito, mas no final eles são caminhos de morte. Imagina você passar a vida inteira num caminho e no final descobrir que estava errado. No final descobrir que estava equivocado. No final descobrir que era um caminho falso, errado. Já imaginou se você passar a vida inteira seguindo orientações de um pastor ou de um ministro religioso e depois descobrir que estava errado aquilo, que aquilo não era verdade completa, era meia verdade? Aí Jesus volta e você não vai para o céu? Seria uma tragédia, não seria? Por isso o tema de hoje se torna tão relevante e tão importante. Eu quero mostrar para você agora outros textos da Bíblia. Por exemplo, se você vai para Mateus capítulo 7, você vai perceber algo muito curioso. Olha só, Mateus 7, versículos 13 e 14, fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então esse texto mostra que existem dois caminhos, existem duas portas, existem duas possibilidades: o certo e o errado, a vida e a morte, a salvação e a perdição, a verdade e a mentira. Por isso, esse assunto é importante para os dias de hoje. Bom, aí vem outra pergunta. Nesse caso, você pode perguntar para mim: qual é a verdade? O que é verdade? O que a Bíblia fala sobre verdade? Bom, vamos abrir a Bíblia agora no Evangelho de João. João capítulo 16, versículo 13. Olha só, João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Esse texto fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e que ele nos guiaria a toda a verdade. Observou? A expressão toda a verdade mostra que Deus não tem apenas um item da verdade, mas a verdade é um conjunto de coisas. Por isso fala assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Toda. Entendeu ou não? Então, por exemplo, pode ser que você conheça um aspecto da verdade, mas talvez falta conhecer o outro aspecto. Talvez você conheça um pouco da verdade, mas falta conhecer mais da verdade, ou a verdade completa. Por isso que o texto fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade e ele guiaria você em toda a verdade. E hoje nós queremos mostrar para você o que é toda a verdade de acordo com a Bíblia. Prepare o seu coração, porque agora eu vou lhe mostrar as colunas da verdade que juntas formam toda a verdade mencionada aqui em João 16, verso 13. Tá bom? Ok, então vamos lá. Já que o texto fala assim, que o Espírito Santo guiaria a pessoa em toda a verdade, vamos mostrar o que é verdade na Bíblia. Vamos lá. Eu convido você a abrir a Bíblia em Jeremias.
Jeremias capítulo 10, versículo 10. Olha que texto muito esclarecedor. Jeremias 10, verso 10, fala assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ouviu? Vou ler de novo a primeira parte. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Aqui, nessa versão Almeida atualizada, fala que Deus é verdadeiro. Numa versão Almeida corrigida, fala assim: Deus é a verdade. Então, a primeira verdade irrefutável, completamente bíblico, a primeira verdade é Deus. Concorda comigo? Concorda ou não? Deus é a verdade, certo? Estamos de acordo? Amém. Claro, você não pode pensar em verdades se você não considera Deus como sendo a verdade principal. Então, Deus é a verdade, ok? Agora, se alguém diz assim: tá bom, pastor, então eu creio em Deus. Tá, você crê em Deus, então você tem toda a verdade? Não necessariamente. Você pode crer em Deus e pode não crer em outras coisas. Por exemplo, aqui diz que Deus é a verdade. Então vamos lá. A igreja adventista crê em Deus? Sim, crê. E a católica? Também. E as igrejas pentecostais? Também. E as igrejas evangélicas tradicionais? Também. E outros movimentos religiosos do mundo? Outros também creem. Então veja, crer em Deus é um princípio bíblico, é uma verdade bíblica que muitas igrejas e muitas denominações acreditam. Nem todas as religiões acreditam, mas a maioria acredita em Deus. Então, o texto diz: Deus é a verdade. Agora, presta atenção numa coisa, quer ver? Agora você vai cair dessa cadeira. Cair é a maneira de dizer, né? Você vai cair dessa cadeira, quer ver? Abra sua Bíblia comigo em Tiago. O livro de São Tiago. Olha que texto impressionante esse daqui. Aqui em Tiago, nós temos um texto que chama muito a nossa atenção. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto e observasse agora o que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre o assunto da verdade. Porque, primeiro fala assim: Deus é a verdade, certo? Deus é a verdade. Agora, tem um texto aqui no livro de Tiago, onde a pergunta é feita assim: você crê que Deus é um só? Você faz muito bem, porque até os demônios creem. Até os demônios creem. E diz: e tremem, e estremecem. Ouviu isso? Então, a palavra de Deus é muito clara, quando fala assim: se você crê que Deus é um só, você faz muito bem. Mas lembre-se que os demônios também creem. E aí? Então você vê, lá em Jeremias, Deus é verdade. Mas aqui, no Novo Testamento, fala assim: cuidado, porque o diabo também crê. Só que ele treme. Então, o fato de crer em Deus não significa que a pessoa conheça toda a verdade. Espero que você me entenda. E eu vou te mostrar agora outros textos para comprovar essa visão que eu estou lhe passando. Certo? Fica ligado, hein? Bom, então veja só. O texto bíblico continua mostrando para a gente esses princípios extraordinários da palavra de Deus. Quer ver? Vamos agora aqui abrir a Bíblia em São João, no Evangelho de São João, no capítulo 14 e no versículo 6, que fala assim, 14:6, fala assim, ó: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouviu isso? Então aqui Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse caso, Jesus é a verdade. Então observe, lá em Jeremias, Deus é a verdade. Aqui em João, Jesus é a verdade. E aí? Está certo ou não está certo? Está certo. Agora veja, se a pessoa crê em Deus, mas não crê em Jesus, ela não tem toda a verdade. E se a pessoa crê em Jesus, mas não crê em Deus, também não tem toda a verdade. Entendeu ou não? Por isso que no texto de João 16:13 fala assim: o Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Veja que toda é um conjunto de coisas, sendo que a primeira é Deus, a segunda é Jesus. Viu? Agora, não é somente isso, porque tem gente que fala assim: ah, eu creio em Jesus. Ah, tá bom, eu sei que Jesus existe, eu sei que ele morreu na cruz, ok, eu creio nisso daí.
Tá bom, você crê porque você tem informações, mas a pergunta é, você aceita Jesus como seu Salvador? Você aceita obedecer a Jesus e andar nos seus passos? São coisas diferentes. Uma coisa é você ler sobre Jesus, é ter uma visão do Jesus histórico, é saber historicamente os episódios de Cristo, e outra coisa é você aceitá-lo na prática. Porque na prática, você tem que entender Jesus na cruz, Jesus na sepultura, Jesus ressurreto, Jesus intercessor, a volta de Jesus, os 10 mandamentos que Jesus deixou. Ou seja, veja que quando se fala em Jesus, tem um conjunto de coisas. E quando se fala em Deus também. Então, Deus é verdade, Jesus é verdade. Amém? E tem mais, olha só essa daqui agora. Pega a tua Bíblia aí e abra comigo aqui em 1 João capítulo 5, versículo 6. Olha só. 1 João 5,6, diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Uau, extraordinário isso. Aqui está afirmando que o Espírito Santo é a verdade. Então agora nós temos 3 colunas. A primeira é Deus, a segunda é Jesus e a terceira é o Espírito Santo. Você já imaginou que o Espírito Santo é a verdade? Só que tem uma coisa, há uma polêmica por aí sobre o Espírito Santo. Alguns acham que o Espírito Santo é uma energia. Outros acham que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Outros acham que o Espírito Santo é algum ser tão abstrato que não se pode imaginá-lo como uma pessoa. E outros acreditam que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ou seja, que Deus é o Pai, o mesmo Deus é o Filho e o mesmo Deus é o Espírito Santo. E não é assim. Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro. São 3 pessoas. São 3 pessoas da divindade. E aqui está claro. Lá em Jeremias, Deus é verdade. Lá em João, Jesus é verdade. Aqui em 1 João, o Espírito Santo é a verdade. Você percebe então que quando a gente fala assim, é importante conhecer toda a verdade, você está percebendo que tem vários detalhes aí envolvidos? Então nós já temos aqui 3 colunas da verdade. Vamos para a 4ª coluna. A 4ª coluna está aqui em São João de novo, no Evangelho, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17, que fala exatamente assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nesse texto, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a verdade. Agora, atenção, tem gente que fala assim, eu creio na Bíblia, mas só no Novo Testamento, não no Antigo. É muito comum as pessoas por aí falarem, mas isso está no Velho Testamento, mas isso aí está no Pentateuco, isso daí já não existe mais e tal. Cuidado, porque se você crê na Bíblia inteira, tem que ser a Bíblia inteira. Agora, se você não crê na Bíblia inteira, você crê só num pedaço, não adianta. Isso está errado. Porque o Velho e o Novo Testamento é como se fossem o alicerce e a cobertura de uma casa. Entendeu ou não? O teto e o alicerce, ou seja, o Velho Testamento é como se fosse o alicerce, a base, e o Novo Testamento a cobertura. Agora, como é que uma pessoa fala assim, eu creio na Bíblia, mas só no Novo Testamento? Não existe isso. Porque o Novo Testamento, ele só existe por causa do Antigo. E o Antigo Testamento não foi abolido, não acabou. Por isso que o texto fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos aceitar a Bíblia inteira, os 66 livros, os 31.102 versículos, a Bíblia completamente como ela é. Então você vê, temos 4, Deus, Jesus, Espírito Santo e a Bíblia. É preciso aceitar a Bíblia completa, de Gênesis ao Apocalipse, inteirinha. Está bem? Amém? E tem mais, o Apocalipse capítulo 22 fala assim, não se pode acrescentar e não se pode tirar nada da Bíblia. Então você não pode acrescentar nada e nem tirar nada. É preciso aceitar a Bíblia inteira, como ela realmente é. Amém? Agora vamos para a última coluna da verdade, está em Salmos. Nós vamos abrir aqui no Salmo, o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e vamos ler o verso 151, que diz assim, 151, deixa ver, pronto, está aqui,
Salmo 119, pronto, está exatamente aqui. Diz assim a Bíblia: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ouviu? Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Agora me diz aí, quantos são os mandamentos de Deus? Quantos são? São 10 e estão em Êxodo capítulo 20. Então, os 10 mandamentos são verdade. Que tremendo, né? Muito claro, extraordinariamente claro, certo? Então, nesse caso, nós já temos as 5 colunas. Veja, em Jeremias, Deus. Em João, Jesus. Em 1 João, o Espírito Santo. Em João, de novo, a Bíblia. E no Salmo, os 10 mandamentos. Estas são as 5 colunas da verdade. Repita comigo as 5, vai lá. Primeira. Fala, mais alto. Segunda. Muito bem. Terceira. Muito bem. Quarta. Muito bem. Quinta. Parabéns. Vamos mais uma vez. Atenção, crianças, jovens e adultos. Atenção, todo mundo comigo. Eu falo e vocês repetem, tá bom? Vai lá. As colunas da verdade são 5. Primeira, vai. Deus. Segunda, Jesus. Terceira, Espírito Santo. Quarta, a Bíblia. E quinta, os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Por que colunas? Porque veja, aí nós temos as 5 colunas, certo? Em cima das colunas estão todas as doutrinas. A doutrina da justificação pela fé, a doutrina dos 10 mandamentos, a doutrina da volta de Cristo, a doutrina da vida eterna, a doutrina do milênio, a doutrina da temperança cristã, a doutrina do estado do homem na morte. Todas as doutrinas estão em cima disso. Ou seja, se você tirar essas colunas, todas as doutrinas cairão, ruirão, porque todas dependem dessas colunas. Você não pode estabelecer nenhuma doutrina sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a Bíblia e sem os 10 mandamentos. Estas são as colunas da verdade. Entendeu? Amém? É isso aí. Deus te abençoe. Agora vem uma observação interessante. Já que nós temos as colunas da verdade de maneira muito clara, eu pergunto, a sua igreja aceita essa verdade ou não? Vamos lá. A sua igreja aceita Deus? Aceita Jesus? Aceita o Espírito Santo? Aceita a Bíblia inteirinha? E aceita os 10 mandamentos, como está em Êxodo 20? Então veja, se a sua igreja aceita as colunas da verdade completas como estão na Bíblia, você está certo. Mas se a sua igreja crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, mas só aceita o Novo Testamento, já está errado. Ou se crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, crê na Bíblia e só aceita 2 mandamentos, está errado. Ou se crê em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e aceita 9 mandamentos e só rejeita 1, também está errado. Porque para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Entendeu? Se a sua igreja pega os 10 mandamentos e só aceita 9 mandamentos e rejeita 1, é igual a 0. Não funciona. Então, mesmo que ela crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, mas se não aceitar toda a verdade, está errada. É preciso aceitar toda a verdade. Entendeu ou não? É isso. E tem mais, tem uma coisa importantíssima. Sabe qual o plano de Deus para a sua vida sobre a verdade? E sabe qual o plano de Satanás para a sua vida sobre a verdade? Veja, vou falar primeiro sobre Satanás e depois no meu sofá eu vou falar do plano de Deus. Olha só, eu vou te mostrar aqui em Daniel, capítulo 8, verso 12. Olha só o que diz a palavra de Deus em Daniel 8, 12. Diz assim, ó, Daniel 8, verso 12. Está escrito: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Percebeu? Qual é o plano do diabo com relação à verdade? É lançá-la por terra, é jogar por terra. Por isso que tem muita gente por aí que fala assim, a lei foi abolida. Por isso tem muita gente que confunde a doutrina sobre Deus, a doutrina sobre Jesus, a doutrina sobre o Espírito Santo e a doutrina sobre a Bíblia. Entendeu? As pessoas adulteram, prostituem esses princípios. Por quê? Porque o diabo está por trás para jogar por terra as verdades da palavra de Deus. É por isso. Entendeu ou não? Agora, qual é o plano de Deus para a sua vida e para a minha com relação à verdade? É isso que eu vou mostrar agora, sentadinho ali no meu sofá para você. Mas atenção,
Fique ligado porque o próximo programa é uma sequência desse daqui. Vem cá, chega mais perto. Chega mais perto, vem comigo aqui, vamos sentar e vamos ler mais um verso da Bíblia sobre esse importante tema. Por favor, pega a sua Bíblia aí, vamos para João, Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 32. Aqui você vai saber qual é o plano de Deus para a sua vida e para a minha vida também sobre a verdade, com relação à verdade. Diz assim, está pronto? Diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Que você conheça a verdade, e que esse conhecimento da verdade liberte você. Quer ser liberto? Basta conhecer a verdade. Ser liberto dos vícios, ser liberto das garras do inimigo, ser liberto do medo, ser liberto de tudo aquilo que te aprisiona. Deus quer libertar você. Só que a verdadeira libertação não é só colocar a mão na cabeça de alguém, fazer uma oração, dar um grito, em nome de Jesus está liberto. Não. Para você ser liberto, precisa conhecer a verdade. A pessoa que conhece a Deus, a pessoa que conhece Jesus, a pessoa que conhece o Espírito Santo, a pessoa que conhece a Bíblia, a pessoa que conhece os 10 mandamentos, essa pessoa será liberta, completamente liberta. Eu quero convidar você para conhecer as colunas da verdade, na teoria e na prática, através do estudo e através de uma vivência. Se você seguir a verdade, Deus vai libertar você. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para receber você, para que você conheça toda a verdade, para que você seja liberto de todo engano e para que você ande nos caminhos certos de Deus. Vem conosco, vem para cá, venha ser adventista, venha ser membro desta igreja, venha viver a verdade, venha praticar a verdade, venha andar na verdade, venha começar uma vida nova, venha nascer de novo, venha viver uma nova experiência com esse Deus Todo-Poderoso. Você é meu convidado. Aqui aparece na sua tela esse site, encontreumaigreja.com.br. Localize uma igreja adventista, faça-nos uma visita e diga que você é meu convidado especial. Nós vamos ajudar você. E a verdade vai libertar você. E você vai andar na verdade até a volta de Cristo. Amém? Amém. Meus parabéns. Vamos agora orar. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo tema de hoje. Muito obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta família, esta pessoa que está tomando a decisão agora de seguir a verdade, andar na verdade, obedecer os Teus mandamentos. Eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos e que a partir de hoje ela possa realmente começar uma vida nova de acordo com a verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado por sua atenção. Deus te abençoe. Esperamos você na igreja. Permaneça fiel e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser. Tchau.